Vamos à análise. Temos hoje o time aí. Está faltando só a Raquel, que está de férias, mas Thaís Arbex está ao vivo lá de Brasília, depois de uma passagem relâmpago por São Paulo. Esteve aqui no lugar do Caio Junqueira. O lugar que eu digo é a cadeira, tá? Ocupando aqui a direita. Ela sentiu o que é o ambiente de estúdio, então nós vamos começar pela Thaís. Thaís, reunião no Palácio da Alvorada. O assunto é o mesmo, Thaís, que a gente vem tratando, mas ele está se tornando mais agudo. A situação está se tornando mais dramática, no fundo. Porque eles têm que encontrar uma saída de onde vão tirar dinheiro para sustentar um programa meritório de ajuda aos necessitados, porém considerado essencial para as pretensões de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Para que lado que a biruta está ventando agora? Ou o vento está fazendo a biruta virar? William, boa noite. Boa noite, Caio, também, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da CNN. De ontem para hoje, William, algumas peças se mexeram. A gente tinha uma expectativa, voltando alguns passos, do ministro da Cidadania, João Roma, de conseguir fazer o pagamento não só desse novo programa social Auxílio Brasil, mas também de ter um outro benefício temporário para atender aquelas pessoas que deixarão de ser atendidas a partir do fim do auxílio emergencial. Essa solução não foi para frente e o que se conseguiu construir foi um programa um pouco mais robusto, que pagaria R$ 400 a 17 milhões de famílias. A gente viu toda essa repercussão do mercado, do Ministério da Economia, e agora tenta-se uma solução política. E é aí que mora o problema, porque há ali no Congresso uma irritação da Câmara com o Senado, com o fato de não avançar com a reforma do imposto de renda, que seria a compensação. O desenho agora está na mão do relator da PEC dos precatórios, o deputado Hugo Mota, que terá que fazer ali no seu texto um arranjo possível para incluir o novo programa social na PEC, fora do teto. Agora a discussão é quanto fora do teto? Bom, Thaís, você está nos dando uma notícia. Você está dizendo que nós vamos ver alguma coisa fora do teto. É exatamente esse o medo de todos os agentes econômicos. E na narrativa que ela acabou narrativa não no sentido que os políticos estão usando, está no relato, deixa eu usar outra palavra, no relato que a Thaís acabou de nos dar, a gente vai ligando os pontos, eles voltam para o mesmo lugar, que é a articulação política no Senado. Qual é a reclamação do Arthur Lira hoje em relação ao Senado? Peraí, eu para aprovar o que eu preciso aprovar, preciso que vocês aprovem o que eu já aprovei. Vocês não estão aprovando o que eu já aprovei. Volta mais uma casa. Dá para quebrar esse círculo? Dá para quebrar esse círculo quebrando a regra do teto de gastos, que é para onde está se apontando, né, William? A gente viu que a gente passou muito tempo aqui em instabilidade política muito forte, influenciando a economia, e no momento em que a política aparentemente há uma trégua entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, é a economia que volta, como o Carlos Mello falou, a influenciar os rumos da política. Tem, e a gente já falou isso aqui, muitas vezes, por trás de todo esse jogo de cena, sim, do Arthur Lira reclamando do Senado e por trás ali do pessoal querendo, da política preocupada, recuando devido a uma reação do mercado, tem, sim, como pano de fundo, uma tentativa do universo político como um todo de furar o teto, porque ao furar o teto você consegue achar uma brecha para ampliar as emendas em 2022. E a gente tem falado bastante aqui, esse programa é essencial para o presidente Jair Bolsonaro. Não somente. Por que se busca esse programa? Evidentemente, primeiro, pelas pessoas que necessitam dele. Também porque o presidente Jair Bolsonaro precisa tentar fazer frente ao discurso do ex-presidente Lula na eleição, que tem uma marca social muito forte, mas também porque, ao furar o teto de gastos, haverá mais brecha para emendas parlamentares em 2022 e logo potencializar o projeto, principalmente do PP do Ciro Nogueira e do PL. Vamos fazer bancada. E do PL do Valdemar da Costa Neto, que está lá dentro do Palácio do Planalto também com a Flávia Arruda, de criar, de abastecer, irrigar as bases eleitorais e fazer superbancadas a partir de 2023. Vamos furar o teto em favor do Centrão. Exatamente. Thaís, deixa eu voltar um ponto. Desculpa, você concluiu, né? Não, desculpa, sim, claro. Thaís, deixa eu voltar um ponto da reportagem da Bárbara Baião, lá no começo do jornal.
ela elenca uma série de fatores que levaram hoje a esse fracasso, não dá outro nome para descrever o que aconteceu. Anuncia-se um programa e depois anuncia-se que não vai se anunciar um programa. É uma desmoralização política severa. Estamos acostumados a várias, mas enfim. A Bárbara menciona uma série de fatores. Entre eles, resistência por parte da equipe do Ministério da Economia. Quão sério foi esse fator nessa tomada de decisão do dia que não foi? William, a gente já conhece a posição pública do ministro Paulo Guedes, não só pública, mas também reservada. Ele faz questão de dizer isso sempre. E ele, claro, é completamente contrário a um fura-teto. E o que a gente viu hoje é que, sim, o Ministério da Economia tinha acenado, segundo os relatos, para uma possibilidade de se furar o teto. Mas, mais uma vez, o Ministério da Economia queria colocar uma trava nisso. E é aí também que mora, de novo, o mesmo problema que a gente já assistiu. Os políticos, a ala política, acredita que não dá para ser o valor que o Ministério da Economia queria, que tem que ser um pouco maior. E a gente volta, de novo, para aquilo que você acabou de descrever. Voltamos sempre para a mesma discussão. Um impasse entre a economia e a política, que não sai do lugar. Mas, William, faço uma ressalva aqui. A gente viu agora há pouco uma postagem do ministro João Roma nas redes sociais. Política e economia são faces da mesma moeda. E o que a gente está vendo é o aumento da miséria, o aumento da fome. Como resolver esse problema sem deixar de lado a responsabilidade fiscal? Há solução mágica? Pelo que parece, não. E a gente viu isso durante o dia. Mas é preciso apontar uma solução. O que fazer com 25 milhões de pessoas que deixarão de receber o auxílio emergencial e que não têm para onde correr, os famosos invisíveis? Todas essas perguntas seguirão sem respostas, William.